Bom dia, senhor presidente Juan, meus pares, também a quem nos assiste, a hora que você puder e onde você estiver para assistir no YouTube. A última sessão nós tivemos 134 visualizações, então é um número baixo, a gente já estava próximo de 300. Preciso sempre explicar tanto aos meus pares quanto ao munícipe por que isso é importante. Cada vez que tem mais gente assistindo, é sinal que o Rio do Sul está politicamente evoluindo ou se importando. Digamos que a política não é feita só por nós aqui, nem pelo executivo. A política é feita pela própria raiz da palavra, polis, né? Vem de cidade, cidade é feita do povo, né? Das pessoas. Se as pessoas não participam, a gente fica refém da politicagem. E esse é um dos motivos pelo qual eu entrei. E um dos indicadores, se a gente está fazendo a coisa certa, é se o que a gente faz aqui faz sentido. E se faz sentido, as pessoas assistem. Então, eu sempre vou defender isso. Então, 134 é um número abaixo daquilo que a gente deveria estar alcançando. E isso também é responsabilidade nossa. Depende do que a gente fala, depende de o que a gente faz e depende de que pauta a gente traz aqui. Então, também fico feliz, Zeca, com os 8 milhões. Né? Não me assusta o valor, poderia ser até mais, porque se vamos para lá por causa de 8 milhões, é sinal que temos grandes projetos para uma grande cidade. Triste de quem vai lá só para pedir 50 mil. Então, fico muito feliz com 8 milhões e confio também tanto no Foiser quanto no Zeca quando vão até lá, porque sei da idoneidade de ambos. Então, parabéns, Zeca, Foiser, também por levar essa quantia. De fato, não adianta ir lá sem a quantia, porque foi o que fiz quando a primeira vez fui. Quantos milhões precisa? Demorou 40 dias para vir essa resposta. E isso o povo tem que saber. Então, a gente precisa desses 8 milhões cada vez mais rápido, em projeto, em propostas e em cifras, e em especificação da cifra para onde que vai. E aí até não uma correção, mas um degrau a mais, é assim, a gente não vai para pedir, a gente vai para vender e não ser vendido. Porque chega de político ir lá para pedir, isso é pobre. Agora, quem é inteligente não pede, vende. Vende e não se vende. Então, uma cidade tem que ser vendida. Quando a cidade é vendida da forma correta, todo mundo quer contribuir com ela. Então, quando alguém auxilia Rio do Sul com dinheiro, ele não está nos fazendo um favor porque prestou conta ao que a gente pediu, ele está contribuindo com o desenvolvimento do nosso Alto Vale. E isso é importante. Então, é importante sim que a gente saiba vender e não se vender. E para vender é necessário entender de vendas. Então, um político que não entende de vendas, um executivo que talvez não entende de vendas, e não é o caso. E nós aqui, se não entendemos de venda, a gente não vai saber vender a nossa cidade, para quem interessa comprá-la. E quando tem pessoas que compram a cidade cresce. E é isso que eu vou defender. Afinal, somos a 21ª economia do Estado. Estamos entre os 10% das cidades mais prósperas, no meio de um rol de 300, Foiser. 300 municípios e a gente está em 21º. Vai dizer que Rio do Sul é ruim? Fala sério, é só estudar, é só ver o número. Agora, a gente pode ser o 20º, pode ser o 19º? Pode, mas tem que colocar meta. Sem meta, a gente fica refém do trabalho. E o trabalho pelo trabalho nunca foi e nunca será inteligente. Por isso, defendo sempre aqui a palavra, Zeca, que é produtividade. E quando eu falo em produtividade, por favor, meus pares, individualmente a gente é muito bom, só que me parece que assim, é como se a gente fosse um time, Zeca, e individualmente a gente tivesse 2 ou 3 artilheiros do campeonato, e na tabela a gente tivesse na metade. Entende, Peixer? Assim, individualmente a gente produz muito, né? A gente produz bastante. Porque eu sei de cada um de nós que chega às 7, 8 da manhã e trabalha em reuniões até 9 da noite. Isso o povo não sabe, a mídia não aparece e também não é interesse da gente ficar aparecendo e dizendo quantas horas a gente trabalha. Agora, a questão é a produtividade coletiva, na sessão, nas comissões. E aí eu pego o gancho e digo, já falei isso pessoalmente para o Foiser, que eu fiz aquilo que ele me sugeriu. Ivan, vai para a lei e se quiser modificar, modifica na lei. E é ali que eu estou falando, ali que eu estou estudando as leis, para saber, né, Beto, juridicamente o que é possível. Se vai ganhar ou não, não tem problema, mas eu estou me esforçando juridicamente para entender a lei, para poder saber o que precisa ser modificado. E a produtividade ela é feita de algumas palavras, por exemplo, como é que a gente vai ser produtivo se a gente não entende de reunião? Então, como é que a gente melhora a reunião? Quando a gente faz mais no menor tempo. Porque produtividade ela é feita de 3 palavras, qualidade, quantidade e tempo. Vou repetir, é importante para a tua vida. Como é que a tua vida melhora? Quando você faz a máxima qualidade, a máxima quantidade, no menor tempo possível. E isso não precisa lei, isso é de cada indivíduo.
Como é que Rio do Sul cresce? Quando ela é produtiva. Quando é que a nossa reunião melhora? Quando ela é produtiva. E quando é que ela é produtiva? Quando a gente faz no menor tempo possível. Então a meta é sempre 1 minuto a menos, 1 minuto a menos. Com a mesma ou maior qualidade e com a mesma ou maior quantidade. No nosso caso aqui, aquilo que a gente gera, o resultado, a efetividade, o impacto daquilo, a eficiência, que é diferente da eficácia. Sabe qual é a diferença? Eficácia é quando eu faço a coisa certa. Eficiência é quando eu faço certo as coisas. Sabe qual é o problema da política? É que às vezes a gente faz certo aquilo que nem deveria estar fazendo. Vou repetir, a gente faz certo aquilo que nem deveria estar fazendo. Aí a gente obedece à lei, mas não gera resultado. E isso eu poderia dar N exemplos aqui. Não é que a lei é errada, é que a lei, como tudo na vida, precisa ser não apenas obedecida, mas revista com certa periodicidade. Sabe quando a última vez que a lei das comissões foi revista? Em 2019. Em que ano estamos? 2025. Nada mudou de 2019 até 2025? Então, como é que, se alguma coisa mudou, a lei permanece a mesma? E a gente está aqui não apenas para seguir lei, mas sugerir melhorias nela, para que o munícipe entenda e sofra o impacto positivo da alteração que essa lei tem. A lei pela lei não faz muito sentido. Afinal, eu sou mais de modificar a cultura do que propor novas leis. Sou mais fã de Montesquieu, que é necessário entender que as leis inúteis enfraquecem as leis necessárias. Então, menos lei e mais cultura, né? Menos obrigação e mais compreensão, né? Menos politicagem e mais a política. Finalizo com a frase de Confúcio: não pense por muito tempo, faça, mas não faça por muito tempo, pense. Vou repetir: não pense por muito tempo, faça. Agora, não faça por muito tempo, pense. Muito obrigado.